Teorema de Bayes é um dos teoremas mais fundamentais de teoria das probabilidades e ele possui aplicações em estatística e ciência de dados. Ele foi proposto em 1763 por Thomas Bayes, quando ele afirmou que probabilidade é uma opinião metódica e inferência de dados nada mais é do que a revisão de tal opinião com novas informações relevantes. De fato, ele usou essa ideia para tentar provar a existência de Deus. Tá? Na verdade, ele não propôs nenhuma equação, mas a gente pode escrever o teorema de Bayes através dessa fórmula. Ou seja, a probabilidade de ocorrência de um evento BI, dado que o evento A aconteceu, nada mais é do que P de A dado BI, P de BI, dividido por um somatório em J de P de A dado BJ, P de BJ. Então a gente vai ver agora de onde vem essa equação e como utilizá-la. Exemplificando aqui em ciência de dados, o que quer dizer esse teorema de Bayes? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma probabilidade de que uma hipótese seja válida dado que a gente observou um conjunto de dados. Então, essa P de H dado data, ela é o quê? É uma probabilidade de que a hipótese é verdadeira dado aquele conjunto de dados que a gente coletou, certo? Então, a gente pode escrever essa probabilidade como sendo o quê? Como sendo a probabilidade de que, se a hipótese é verdadeira, dado que a hipótese é verdadeira, qual é a chance de gerar aquele conjunto de dados. Isso é chamado de likelihood ou verossimilhança. Vezes um a priori, que é a probabilidade de que a hipótese é verdadeira, e a gente assume isso antes de coletar os dados, dividido pela marginal, que nada mais é a probabilidade de coletar os dados sobre todas as hipóteses possíveis, ok? Para exemplificar o que quer dizer essa probabilidade, vamos supor, por exemplo, que a gente está medindo a altura das pessoas. Então a gente vai ter aqui a altura, vamos supor que essa altura segue uma distribuição normal, certo? E eu observo lá a altura 1,70 m, ok? E esse seria o nosso P de H. Então o que acontece? Eu observei lá o dado, 1,70 m, e aí eu quero saber a hipótese de que isso aqui veio de uma distribuição normal. Tá? Então o que eu vou fazer? Então, dado que a minha hipótese é verdadeira, ou seja, eu assumo que as alturas são geradas por uma distribuição normal, que tem uma certa média e uma certa variância, certo? E aí o que eu vou fazer? Assumindo essa distribuição normal com uma certa média e variância, eu vou calcular qual é a chance de eu gerar uma altura de 1,70 m, ok? Bom, aí eu vou ter uma probabilidade de que esse modelo é válido, isso aqui eu tenho que assumir a priori, ok? Independentemente do dado, e aí eu vou normalizar dividindo pela probabilidade de observar aquele dado, ok? Então, basicamente é assim que funciona o teorema de Bayes, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para o caso do Naive Bayes. O Naive Bayes é um classificador, então o que eu vou ter no caso do Naive Bayes? A primeira coisa que eu vou ter, que eu vou querer calcular, é a probabilidade de pertencer à classe C. Então vamos supor que esse data aqui é dados de um paciente. Então é um vetor com algumas medidas aqui de um paciente. Então vamos supor que a medida, por exemplo, é nível de colesterol, nível de glicose e vamos supor nível de ureia no sangue, ok? E aí C seria a classe do paciente ser, por exemplo, doente, ok? Então é isso que eu quero calcular. Dado que eu observei um conjunto de valores de glicose, colesterol e ureia, qual é a chance de que esse paciente seja doente, ok? Então é isso que a gente está querendo calcular aqui. Bom, esse termo aqui então vai ser a probabilidade de gerar os dados, ou seja, dado que o paciente é doente, ele pertence à classe dos doentes, qual é a chance dele gerar um vetor X que eu observei? Ou seja, com o nível de glicose, colesterol e ureia que eu medi, ok? Bom, essa outra probabilidade aqui é a nossa priori, ou seja, vai ser a distribuição dos pacientes doentes. Então, por exemplo, se a gente subir distribuição uniforme, seria simplesmente a fração de doentes. Então, se eu tenho 100 indivíduos, 20 são doentes, isso aqui seria 0,2, ok? E por último, essa aqui é a nossa marginal. Para o caso Naive Bayes, a gente não precisa usar porque ela vai ser igual para todas as classes, então a gente não precisa usar porque seria apenas fazer uma conta que não é necessária. Tá? Então a gente usa só esse termo de cima, e aí eu faço a classificação pegando a maior probabilidade possível. Então, basicamente, esse é um uso bastante útil do teorema de Bayes, que a gente pode usar na classificação de dados. Então, vamos provar esse teorema. Então, o teorema é o seguinte, a gente vai ter aqui o nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral?
é o conjunto de todas as possíveis saídas de um experimento. Então, por exemplo, se for lançamento de um dado, o espaço amostral são os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se for uma moeda, é cara ou coroa, e assim por diante. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou particionar esse espaço amostral em subconjuntos, de forma que esses subconjuntos não têm intersecção entre eles. Ok? Então a gente vai particionar ele como se fosse um quebra-cabeça, certo? Então eu vou pegar esse espaço amostral, vou dividir ele nessas quebra-cabeças, e aí eu vou ter um evento dentro desse espaço amostral, um evento A. Então, por exemplo, se for lançamento de um dado, esse A aqui pode ser sair números pares, ok? Esses B1, B2 até Bn formam uma partição do espaço amostral se B intersecção com BJ é igual a vazio para I diferente de J, ok? A união de todos eles vai dar o espaço amostral e a probabilidade de ocorrência de cada um deles é maior ou igual a zero. Ou seja, se eu juntar todos esses pedaços, forma um espaço amostral, não tem intersecção entre eles e o tamanho deles, ou seja, a probabilidade deles ocorrerem, tem que ser maior que zero. Então esse aqui é o nosso teorema de Bayes. E aí, como é que a gente faz para provar isso? Então vamos provar essa equação. Então a primeira coisa para a gente provar essa equação é o seguinte: esse evento A aqui, eu posso escrever esse evento da seguinte forma. Então eu posso escrever que o A nada mais é do que esse pedaço aqui, certo? Quem que é esse pedaço? É o pedaço que está em A e em B1. Isso aqui nada mais é então que A intersecção com B1, ok? Bom, qual mais? Aí eu posso pegar esse outro pedaço aqui. Quem que é esse pedaço aqui? Então, união de A intersecção com B4, ok? Bom, eu posso pegar esse pedaço aqui, que nada mais é que A intersecção com B5, esse pedaço grande aqui, ok? A intersecção com B3, e por último, esse pedacinho aqui, que é a intersecção com B6. E esse último termo aqui, será que a gente inclui? Faltou incluir o B2, né? A intersecção com B2. Mas notem que a intersecção com B2 é vazio. Por quê? Porque não tem nenhum elemento, nenhum pedaço de A em B2. Mas notem que a intersecção com o conjunto vazio é o próprio vazio, ok? Que é o que a gente viu aqui. E a união com vazio é o próprio A. Então o vazio ele é o elemento nulo das operações de conjuntos. Então a intersecção com vazio é a mesma coisa que multiplicar por zero, e a união com vazio é a mesma coisa que o número somar com zero, vai dar o próprio número, ok? Então no fundo esse elemento aqui pode entrar. Então eu tenho todos os valores de BIs aqui, certo? De 1 até n. Então, no fundo, eu posso escrever esse A como sendo uma união de igual a 1 até n de A intersecção com BI, ok? Outra coisa é o seguinte, notem que se eu tiver dois eventos quaisquer, então, por exemplo, eu tenho aqui um evento A e um evento B, como é que eu posso escrever a probabilidade de A união com B? Essa probabilidade nada mais é que P de A mais P de B menos P de A intersecção com B, porque essa intersecção aqui, quando eu pego o P de A, eu vou contar, quando eu pego o P de B, eu vou contar, então eu contei essa parte aqui duas vezes, então eu tenho que remover uma delas, ok? Então, se essa intersecção aqui for vazio, então eu tenho que a probabilidade da união nada mais é que a soma das probabilidades. No nosso caso, isso é válido, porque vejam só, se eu pegar aqui um pedaço de A intersecção com BI, certo? Então esse pedaço aqui, por exemplo, esse pedacinho aqui com B1, certo? E fizer a intersecção de A intersecção com certo BJ, onde I diferente de J, notem que isso aqui é vazio. Então, no fundo, se eu aplicar a função de probabilidade nessa união, ela se transforma na soma da probabilidade. Então eu vou ter que P de A, aplicando na probabilidade da união, de igual a 1 até n de A intersecção com BI, isso aqui nada mais é que um somatório de igual a 1 até n da probabilidade de A intersecção com BI, ok? Mas note o seguinte, a gente aprendeu lá em teoria das probabilidades que
A probabilidade condicional ela é dada pela seguinte fórmula, né? Então eu tenho que P de A dado B, eu posso escrevendo como sendo P de A intersecção com B dividido por P de B, ok? Então, no fundo, P de A intersecção com B, eu posso escrever como sendo P de A dado B, P de B, ok? Então, o que eu fiz foi passar esse termo aqui multiplicando, então é P de A dado B, P de B. Então, no fundo, essa nossa soma aqui, a gente pode escrever da seguinte forma. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo simplesmente somatório de igual a 1 até n de P de A dado BI, P de BI. Ok? Então, esse jeito que a gente escreveu aqui, essa probabilidade, essa relação nada mais é do que a regra da probabilidade total. Então, usando probabilidade condicional, a gente pode escrever o nosso P de BI dado A como sendo quem? P de BI intersecção com A dividido por P de A. Mas note o seguinte, B intersecção com A, a gente escreveu aqui, né? Quem que ele é? P de A dado B, P de B. Então eu posso escrever isso aqui como sendo P de A dado BI, P de BI, dividido por quem? P de A. Mas quem que é P de A? É um somatório. Vamos colocar J aqui. J igual a 1 até N de P de A dado BJ, P de BJ. Então, no fundo, o nosso teorema de Bayes, ele vem do quê? Ele vem da partição do espaço amostral em subconjuntos e aí eu posso escrever qualquer evento em função desses subconjuntos e aí eu aplico a probabilidade, vou tirar a regra da probabilidade total e com isso eu consigo calcular o teorema de Bayes. Então, vou fazer um exemplo. Ó. Considere duas urnas. A primeira contém 2 bolas brancas e 7 bolas pretas. E a segunda contém 5 brancas e 6 pretas. Ok? Nós lançamos uma moeda e se sair cara, eu tiro da urna 1, coroa eu tiro da urna 2. Então a pergunta é, qual é a probabilidade condicional de que o lançamento foi cara, dado que uma bola branca foi retirada? Então vamos lá. Então a primeira coisa que tem que fazer é definir os eventos. Então, para definir os eventos, a gente sempre utiliza a pergunta do problema. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade condicional de que o resultado do lançamento da moeda foi cara? Então a gente vai colocar aqui, saiu cara. Esse é o nosso primeiro evento. E o outro evento B vai ser o quê? Dado que uma bola branca foi retirada. Então, o outro evento é bola branca retirada. Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a probabilidade de que saiu cara, ou seja, selecionei a urna 1, dado que uma bola branca foi retirada. Como é que eu faço isso? Usando o nosso teorema de Bayes. Isso aqui é P de B, dado a P de A, dividido por P de B. Mas quem que é P de B? P de B nada mais é do que o quê? É a chance de eu tirar uma bola branca e selecionar a urna 1 ou tirar uma bola branca e selecionar a urna 2. Eu não falei de qual urna que sai, ok? Mas P de B, A, eu posso escrever como sendo quem? P de B dado A, P de A. Então eu posso escrever isso aqui como sendo P de B dado A, P de A. E P de B dado A complementar também. Eu posso escrever como sendo P de B dado A complementar, P de A complementar. Okay? Lembre-se, A complementar é o quê? É o evento que ocorre quando A não ocorre. Okay? Então, P de B dado A é o quê? Saiu o cara, então vou mexer na urna 1. Qual a chance de sair bola branca? Bom, eu tenho duas brancas num total de 9. Okay? Então, isso aqui é 2 sobre 9. P de A é a chance de eu selecionar a urna 1. Isso aqui vamos assumir que a moeda é justa, é meio. Aqui é a mesma coisa, então vai ser 2 sobre 9. Aqui vai ser meio. E no segundo aqui seria o quê? Seria tirar uma bola branca da urna 2. Quantas brancas eu tenho? Eu tenho 5 no total de 11. E esse aqui é meio também. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 9 vezes meio, dividido por quanto? Vamos tirar o meio em evidência.
o meio vezes 2 sobre 9 mais 5 sobre 11, ok? Bom, esse termo aqui a gente corta com esse termo aqui. Então, 2 sobre 9 mais 5 sobre 11, quanto é que dá isso aqui? Bom, o MMC vai dar 99, isso aqui vai dar 99 dividido por 9 vai dar 11, vezes 2, 22, 99 dividido por 11 vai dar 9, vezes 5, 45. Então, isso aqui é simplesmente 67 sobre 99. Então, a gente vai ter isso aqui vai dar 2 sobre 9 vezes 99 sobre 67. Então, aqui vai dar 11, aqui vai dar 1. Então, a solução disso daqui é 22 sobre 67, ok? Então, qual é a chance da gente tirar? Qual é a chance de que a gente tirou uma bola branca da urna 1? 22 sobre 67. Fazendo então um último exemplo, então suponha que nós temos 3 cartas idênticas no formato, mas que ambos os lados da primeira carta são vermelhos, ambos os lados da segunda carta são pretos e um lado da terceira carta é vermelho e o outro é preto. Então, quando a gente está aqui, ó, então tem uma carta que os dois lados são pretos, 2 lados vermelhos e uma das cartas, um lado é vermelho e um lado é preto. As 3 cartas são misturadas em um chapéu e uma carta é removida e colocada sobre a mesa, de modo que apareça somente um lado. Se o lado mostrado é vermelho, qual é a probabilidade de que o outro lado seja preto? Então a gente vai remover uma carta. Então está aqui uma carta. E aí a gente vai mostrar um lado dessa carta e esse lado que a gente mostra é vermelho. Então a gente vai mostrar somente um lado dessa carta e esse lado mostrado é vermelho. Tá? Então vamos definir aqui quais são os nossos eventos. Okay? Então o primeiro evento que eu vou definir aqui, VV, vai ser o quê? Vai ser retirar uma carta com ambos os lados vermelhos. Outro evento que a gente pode definir é o evento PP, ou seja, retirar uma carta com ambos os lados pretos. VP é uma carta, retirar uma carta com um lado branco e outro preto. E por último, vamos definir um evento que é com relação ao lado que foi mostrado. Então, vou chamar o evento de A, em que o lado mostrado é vermelho. Okay? Porque pergunta aqui, né? Dado que mostrou um lado vermelho. Então, é importante a gente sempre definir os eventos em função da pergunta. Então, qual é a pergunta? A pergunta é, qual é a probabilidade de que a carta tenha um lado vermelho e um preto, dado que o lado mostrado é vermelho? Bom, vamos escrever isso aqui da seguinte forma. Então, isso aqui vai ser simplesmente P de A, dado VP, P de VP, dividido por quem? Por P de A. Ok? Bom, mas quem que vai ser P de A? P de A é o quê? É a chance de mostrar um lado vermelho. Vamos desenhar então aqui o nosso espaço amostral para a gente entender um pouco mais sobre como é que a gente calcula esse P de A. Tá? Então esse aqui é o nosso ômega. O nosso ômega ele é dividido aqui em 3 partes. Okay? Então uma parte é vermelha, a outra é vermelha e preta. Então o evento A ele vai estar aqui. Ok? Então a gente pode escrever o evento A. Por que ele não vai estar nessa parte? Porque essa parte é preta e preta, então não tem como eu mostrar um lado vermelho. Ok? Então vamos fazer o seguinte, então a gente vai escrever aqui, essa probabilidade nada mais é que P de A dado VP, P de VP dividido por P de A. Então o P de A ele é o quê? Ele é a intersecção entre A e VV, que posso escrever como sendo P de A dado vermelha, P de vermelha, mais P de A dado vermelha e preta, P de vermelha e preta. E vamos inserir aqui também, vai ser 0, mas vamos colocar que seria o P de A, dado que a carta é preta, P de preta. Ok? Dos dois lados são pretos. Como é que eu posso escrever isso aqui? Vamos calcular então essas probabilidades. O que eu tenho aqui? Ó? A probabilidade de demonstrar um lado vermelho, dada que a carta é vermelha e preta, é meio. Porque
eu posso mostrar qualquer um dos lados, tem dois lados. A chance de eu pegar uma carta vermelha e preta é 1/3, porque todas as cartas têm a mesma chance. A chance de eu mostrar um lado vermelho, dado que ela tem os dois lados vermelhos, é 1. A chance de eu pegar uma carta vermelha, 1/3. Aqui é a mesma coisa que o de cima, a chance de mostrar um lado vermelho, dado que é vermelho e preto, é meio. E esse termo aqui, qual a chance de mostrar um lado vermelho se ela tem dois pretos? É 0. E esse aqui é 1/3. Então isso aqui vai dar o quanto? Então isso aqui vai dar meio vezes 1/3 dividido por 1/3 mais 1/6, ok? Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 1/3, ok? Então vejam, esse resultado, na verdade, ele é contraintuitivo, porque vejam, ó, se eu mostrei um lado vermelho, eu poderia ter ou vermelha vermelha ou vermelha e preta. Então eu só poderia ter essas duas cartas. Essa carta aqui, ó, eu não poderia ter. Então por que essa probabilidade não é meio? Ok? Por conta de que quando eu mostro uma face, certo? Eu mudo as probabilidades, o que é parecido com o problema de Monty Hall. Quando eu mostro uma porta, eu mudo as probabilidades, certo? Então eu tenho um ganho de informação dado essa informação que eu dei para quem está participando do jogo, ok? Então, como eu dou essa informação, eu mudo as probabilidades, então nesse caso a gente calculou aqui e viu que não vai dar meio, vai dar 1/3, ok? Então notem, essa parte de probabilidade em que a gente usa o teorema de Bayes, ele é muito, muito importante e é sempre importante fazer os cálculos, porque nem sempre ela é intuitiva, tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada novamente nesses exercícios, refaçam os exercícios e tentem entender não só a dedução, mas o que está por trás desse teorema de Bayes, porque ele é fundamental para quem for trabalhar com ciência de dados, porque ele aparece desde do problema de Naive Bayes, em que a gente tem um classificador, ele aparece até mesmo em Deep Learning e em classificadores e regressores muito mais avançados. Então, o teorema de Bayes é um dos teoremas mais fundamentais de probabilidades e é fundamental que todos aqueles que forem trabalhar com dados conheçam esse teorema.